A paz e graça com todos nossos irmãos em Cristo. Seja bem-vindo ao canal Felisberto Moreira. Neste dia de hoje, 3 de janeiro de 2021, recebi aqui uma pergunta de um irmão fazendo uma pergunta porque dentro da congregação se ouve muito dizer que nós não podemos julgar sobre o assunto que está lá em Mateus capítulo 7. Será que Cristo proibiu nós fazer julgamento? Irmão, a Escritura Sagrada, ela não foi escrita numa sequência cronológica. Apenas os capítulos foram colocados das Escrituras Sagradas pelos tradutores para nós sabermos se situar dentro da Escritura Sagrada. Mas a melhor maneira de nós entender a Escritura Sagrada é irmos nos textos imediatos. O que é um texto imediato? É aquele que vem antes daquele texto que nós estamos lendo. Então, para nós abordar esse assunto, se Cristo nos tirou, se Cristo estava nos ensinando a nos despojar do senso crítico. Então vamos ler Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 4. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no agueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás, teu irmão, deixa-me tirar o agueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o agueiro do olho do teu irmão. Irmão, este capítulo 7, aqui está no final do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. Capítulo 4, capítulo 3, no final do capítulo 3, fala que Cristo foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Depois, no batismo, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, e disse: este é meu filho amado, que me tenho comprazido. E a palavra fala que ele, cheio do Espírito Santo, saiu para o deserto, onde foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Quando termina a tentação, chegam os anjos de Deus e o serve. No capítulo 4, do verso 17, fala que Cristo percorria toda a região, o Mar da Galileia, pregando o reino dos céus. E ali ele começa a chamar os seus discípulos. E no capítulo 5, nós vemos ali a plataforma do reino do céu. Ali nós vemos as 9 bem-aventuranças, que são os princípios para viver no reino dos céus. Quando chegamos no capítulo 6, nós vemos a continuação do sermão, da montanha esmola, a oração. E no capítulo 6, do verso 19, nós vemos o tesouro do céu, o olho puro, os 2 senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. E no capítulo 7,
Jesus vai falar do juízo, irmãos. Ele vai falar do juízo, né? Aí ele fala, não julgueis para que não sejam julgados. Não julgueis para que não seja julgado. Será que Cristo estava nos ensinando a nos despojar do senso crítico, da capacidade de investigação, da capacidade de análise? O que Jesus está condenando aqui é 2 pesos e 2 medidas. É aferir o próximo com mais precisão e detalhe do que a você mesmo. É você ser implacável com o outro e ser condescendente com você. Porque Jesus, nesse mesmo texto, né, do capítulo 7, né, do verso 15, ele falou, acautelai-vos dos falsos profetas, porque vós vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Então aqui Cristo ensina a julgar. Ensina a ter um senso crítico, a ter uma capacidade de investigação. O que é um falso profeta e o que é um verdadeiro profeta. Agora, no capítulo 7, lá do verso 24, também ele vai dar para nós também a capacidade de julgar, do senso crítico. E aí ele fala, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha, veio os rios, sopraram os ventos e não derrubou a sua casa. E todo aquele que ouve minha palavra e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa da areia. Veio os ventos, veio as águas e derrubou aquela casa e foi grande sua ruína. Então, aqui nesses textos, tanto do capítulo 7, do verso 15, como do capítulo 7, do verso 24, ele dá para nós a capacidade do senso crítico. Ele dá para nós a capacidade do análise, para saber o que é falso, o que é verdadeiro, o que é um verdadeiro profeta e o que é um falso profeta. Ele não tira de nós a capacidade de análise. Então, amados irmãos, já vi muito pregar essa palavra dentro, na congregação, por irmãos anciães, e falar que nós não podemos julgar uns os outros. Só que aqui, irmão, aqui o juízo que está falando aqui é aquele juízo de 2 pesos e 2 medidas que nós não podemos ter. Aqui ele fala, por que reparas um argueiro que está no olho do teu irmão e não vê uma trave que está no teu olho? Então veja que o que Cristo está nos ensinando aqui não é nos proibir julgar. Aqui está falando do juízo de 2 pesos e 2 medidas. Entendeu? Será que ele está nos despojando do senso crítico, da capacidade de investigação, da capacidade de análise? O que Jesus está condenando aqui é 2 pesos e 2 medidas. É aferir o próximo com mais precisão e detalhe do que a você mesmo. É você ser implacável com o outro e ser
condicente com você. Porque Jesus, nesse mesmo texto, diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Como eu posso identificar um falso profeta? Se eu não exercer o julgamento de análise ou de investigação. Então, irmãos, este texto de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 5, não está proibindo nós fazer julgamento. Entendeu? Aqui ele mostra que esse juízo é um juízo de 2 pesos e de 2 medidas. É a pessoa tá fora do padrão de Deus e querer pôr uma medida nos outros. Quer dizer, põe uma medida implacável no outro, mas nele mesmo ele põe uma medida mais leve. Então, é 2 pesos e 2 medidas, que creio que ficou bem explicado. Então, para os irmãos entender e compreender que 7 de São Mateus, 7 de Mateus, está falando do juízo de 2 pesos e de 2 medidas. Ele não está proibindo fazer julgamento. Ele não nos está despojando do senso crítico e da capacidade de investigação. Compartam o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like aí para nós, faça o seu comentário. O que você achou deste vídeo? Coloque aí embaixo nos comentários. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.